A Europa precisa do seu próprio botão nuclear, ou seja, de ter a sua própria proteção nuclear? Seria isso algo bom? Uma loucura? Uma escalada a mais nessa corrida armamentística que nós estamos vendo nessa segunda década do século XXI? Olha o que está acontecendo na Europa. Existe um medo na Europa de que os Estados Unidos não venha a proteger caso realmente seja necessário. Qual é a situação da Europa atualmente? Ela tem 290 ogivas nucleares pertencentes à França, tem 225 ogivas nucleares pertencentes ao Reino Unido e 100 pertencentes aos Estados Unidos espalhados pela Europa. Esses países aqui em verdinho são os países que têm seu próprio arsenal nuclear. Esses aqui em azul, ó, Alemanha, Holanda, Bélgica, Itália e Turquia, eles têm arsenais nucleares dos Estados Unidos. Por exemplo, aqui, ó, aquele da legenda onde a Turquia tem bomba atômica, aqui no caso, que deve ser jogada por avião. Esse daqui tem míssil que possa ser utilizado por aeronave ali na França. E aqui nós temos mísseis intercontinentais, que seria esse daqui na França também, ou aqui no Reino Unido, que podem ser lançados por submarino. Agora, o que o Macron vai dizer? O Macron, no início desse ano, disse de que quer acreditar que os Estados Unidos continuarão do lado dos europeus, mas que eles devem estar preparados para o caso de que não seja assim. Consegui essa matéria aqui, ó, do El País, vamos ver juntinho. Dès la semaine prochaine, nous réunirons à Paris les chefs d'état-major des pays qui souhaitent prendre leurs responsabilités à cet égard. C'est ainsi Então devemos assumir responsabilidade nesse assunto. Se trata de um plano para uma paz sólida, duradoura e verificável. Plan pour une paix solide, durable, vérifiable. Que temos preparado com os ucranianos e vários sócios europeus e que defendi. Nous avons préparé avec les Ukrainiens et plusieurs autres partenaires européens et que j'ai été défendre aux États-Unis il y a 15 jours. Em Estados Unidos faz 2 semanas e em toda a Europa. Et à travers l'Europe. Et je veux croire que les États-Unis restent. E eu gostaria de acreditar que os Estados Unidos seguirão ao nosso lado. Seront à nos côtés. Mas temos que estar preparado se não é assim. Il faut être prêt si tel n'était pas le cas. Entendi o que está acontecendo. Os europeus realmente têm medo de que os Estados Unidos os abandone ali na sua proteção nuclear, que é o que os Estados Unidos têm vindo a fazer sobre a Europa, essa proteção desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, no total na Europa, as 2 potências que têm ogivas nucleares atualmente é a França e o Reino Unido, somando um total de 515 ogivas nucleares, e recentemente eles fizeram a declaração de Northwood para reforçar a cooperação nuclear. Entrando aqui no site do Reino Unido, do governo do Reino Unido, a gente vê essa declaração. Essa mensagem era aqui, ó, que diz o seguinte: declaração de Northwood do 10 de julho de 2025, que é uma declaração nuclear conjunta Reino Unido e França. Declaração do Reino Unido e da República Francesa sobre política e cooperação nuclear. Aí o presidente da República Francesa e o primeiro-ministro do Reino Unido reafirmam seu compromisso duradouro e resoluto com a cooperação nuclear. Não há maior demonstração da força e da importância do nosso relacionamento bilateral do que a nossa disposição de trabalhar juntos nessa área tão sensível. Nesse sentido, louvamos as importantes conquistas desde 2010. Nossas armas nucleares existem para deter as ameaças mais extremas à segurança das nossas nações e nossos interesses vitais.
Nossas forças nucleares são independentes, mas podem ser coordenadas e contribuir significativamente para a segurança geral da aliança e para a paz e estabilidade da área euroatlântica. Então, eles estão praticamente dizendo que tanto as forças nucleares do Reino Unido como da França está ali para proteger a França, para proteger o Reino Unido e, além disso, para proteger toda a Europa. É basicamente o que eles vêm dizendo. Uma das coisas interessantes é que o Reino Unido ele voltou a abrigar armas nucleares norte-americanas desde 2008. E outra coisa é que há outros países da Europa que também querem ter acesso às armas nucleares, como é o caso da Polônia. E tudo isso por medo da Rússia. Que qual é a situação da Rússia? A Rússia é um país com praticamente 5.600 ogivas nucleares. E é claro que muitos vão dizer que a maioria delas não estão ativas, tudo isso daí, mas tem uma questão interessante. Por quê? Porque a Rússia ela vai ter armas nucleares estratégicas e armas nucleares táticas. Vamos ver se a gente aproxima aqui, ó. Tem até esse quadrinho onde ele vem detalhando um pouco mais sobre isso e diz o seguinte: as armas nucleares estratégicas são as mais poderosas, capazes de atravessar oceanos e destruir países inteiros. As armas normais que nós conhecemos, como as que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. E as armas nucleares táticas, por outro lado, têm a capacidade mais limitada e seu uso é mais voltado para o campo da batalha, que pode ter uma atuação forte, mas em um pequeno território que, no caso, não faria uma destruição em tão larga escala, como é no caso das armas nucleares estratégicas. O que acontece é que a Europa, ela dessas 515 ogivas que eles têm, são todas armas estratégicas e não táticas. E no caso, se eles forem, por exemplo, os russos usarem armas nucleares táticas e eles responderem com armas nucleares estratégicas, nós estaremos praticamente escalando muito aquela situação na região. Olha aqui, ó, só para termos ideias, o submarino intercontinental, eles vão ter 1.000 armas nucleares ali de submarino, 1.185 dessas estratégicas, depois tem 800 terrestres e 580 aéreas no ar, não sei, para poder lançar. Depois a tática, 935 naval, 500 aéreas e aqui mais 387 defensivas e mais 90 terrestres. E a França, então, como eu te disse, e o Reino Unido não possuem essas armas. E o mais interessante é que a Rússia, aqui a gente pode entrar diretamente do site do governo da Rússia, ela mudou a sua doutrina nuclear em 2024, em dezembro de 2024, que faz com que ela pode usar ou dar uma resposta nuclear diferente do que ela tinha planejado anteriormente. Olha o que eles dizem. A Federação Russa reserva-se o direito de empregar armas nucleares em resposta ao emprego de armas nucleares. Bom, até aí tudo bem. Se vão atacar nuclearmente a Rússia, eles responderão com armas nucleares. Porém, e outros tipos de armas de destruição em massa contra si mesma ou seus aliados, bem como o caso de agressão contra a Federação Russa. Então, se tem agressão contra a Federação Russa também, ou da República da Bielorrússia, ou Belarus, como participantes do Estado da União, com o emprego de armas convencionais, o que cria uma ameaça crítica à sua soberania ou à sua integridade territorial. Então, a parte mais interessante da mudança doutrinária é: se algo criar uma ameaça crítica à soberania da Rússia ou à integridade territorial da Rússia, ela, na sua nova doutrina, ela diz que pode usar armas nucleares para responder a isso. Diretamente do site do governo russo falando sobre isso. Interessante, né? Deixa eu ver quem que a minha filha quer. Quem passou? Quem queria? De filme? Nada? Ah, tudo bem.
Bom, continuamos. A Europa, então, ela carece de uma estratégia nuclear comum. A dissuasão, ela atualmente depende dos Estados Unidos, e caso os Estados Unidos não venham ajuda, depende de Paris e Londres, ou seja, da França e do Reino Unido. E aí, a União Europeia, em março, ela lança o livro branco da defesa, mas não aborda o aspecto nuclear, porque isso está na dependência dos Estados Unidos. Agora, se a Europa quiser desenvolver armamento nuclear, ela tem condição? Sim, tem condição, porque atualmente ela tem uma grande reserva de urânio na Espanha e na Ucrânia também, mas mais do que nada, hoje estaria disponível esse da Espanha, porém que não é utilizado. Olha que interessante, o país aqui que mais tem urânio disponível no mundo é justamente a Austrália. Nós aqui no Brasil temos 3%, Estados Unidos 1%, Canadá 10%, Uzbequistão 1% e tudo isso daí. Ó, Rússia tem 8%, Cazaquistão 14%. E então a Europa ela poderia estar explorando esse urânio da Espanha, porém está parado, não estão utilizando, e desenvolver mais as suas usinas nucleares e para chegar além do uso pacífico para o uso militar, caso ela quisesse desenvolver armas nucleares. Também seria necessário, estamos falando além da França e do Reino Unido, né, outros países. E além disso, seria necessário desenvolver ogivas táticas para poder contrarrestar esse poder russo de ataque mais localizado, com as ogivas táticas, treinar tripulações, adaptar os mísseis europeus como Storm Shadow ou Taurus, modernizar armazenamento e melhorar a defesa contra um primeiro ataque, e tudo isso daí. A grande questão é, bom, não vamos fazer nada disso, vamos ficar na dependência da França e do Reino Unido. Só que para isso, para que dê certo e para que crie a confiança, teria que construir um conselho, uma comissão comum de uso dessas armas nucleares da França e do Reino Unido. Será que eles estão dispostos a ceder o mando das suas armas nucleares para essa comissão conjunta da Europa? É óbvio que não. Então, aí é onde entra o obstáculo de que é muito difícil ficar na dependência do Reino Unido e da França. Porque se vai lá que a Rússia ataque a Lituânia, será que a França e a Polônia vão realmente defender? E a pergunta maior é, os Estados Unidos, que é atualmente o grande guarda-chuva nuclear da Europa, será que ele iria defender a Lituânia? Pergunta, né? Interessante, interessante. E aí é onde fica realmente a dúvida deles, se isso seria possível. Por isso, outros países já querem criar, já querem ter o seu próprio arsenal nuclear e tudo isso. O problema que traz de tudo isso é justamente que possa haver uma quebra do Tratado de Não Proliferação Nuclear, ou seja, para eles produzirem mais armas nucleares, para desenvolver armas nucleares, eles terão que sair desse tratado que diz que não devem fabricar armas nucleares, do qual o Brasil assinou aqui, e por isso é uma das causas que nós não temos armas nucleares. Bom, isso poderia incentivar outros países a terem. Bom, se a Europa, vamos lá, a Alemanha constrói o seu arsenal nuclear, a Itália também, a Áustria também e outros assim, daqui a pouco Arábia Saudita, Irã, Turquia, Coreia do Sul vão dizer, bem, se vocês estão fazendo, por que nós não podemos fazer? Por que nós não podemos desenvolver o nosso arsenal nuclear? E aí nós temos uma escalada nuclear no mundo, e eu acredito que em um momento desse o Brasil deveria aproveitar também para construir o seu arsenal nuclear, já que temos urânio, temos as usinas e falta pouco para termos tudo isso. É só querer, né? E também ter a coragem de romper com esse tratado. Bom, continuando então, a escalada com a Rússia e o dilema da segurança. No caso, a Rússia veria a expansão nuclear europeia como uma ameaça. Isso aqui é o que é chamado de dilema da segurança, que até do site Ordem Mundial que eu tirei, que é o seguinte, beleza, eu vou me armar para me proteger, mas ao mesmo momento que eu me armo para me proteger, a outra nação, que é minha inimiga, fica pensando, olha, está se armando, então eu vou me armar mais também para me proteger contra ele. Esse é o dilema da segurança, onde a minha atuação para aumentar minha defesa
incita o outro, estimula o outro a pensar em me atacar ou fazer algo contra mim, porque eu estou tentando me preparar para defender dele. E aí os custos econômicos e sociais de tudo isso, se a gente lembrar, a Europa ela tem um plano de rearmamento da Europa, o Rearm Europe, de 800 bilhões de euros, só que agora com os acordos entre Estados Unidos e Europa, ficou claro de que boa parte desse dinheiro será para comprar armamentos diretamente dos Estados Unidos e dessa forma ela acaba não desenvolvendo as suas tecnologias bélicas e fora disso, o desenvolvimento de armas nucleares não está dentro desse investimento. Bom, é um debate que é discutível na Europa. 60% dos franceses estão de acordo de que essas armas nucleares da França sirvam para proteger a toda a Europa. E a grande questão é, se a Europa está com medo de que os Estados Unidos não os protejam e começa a desenvolver o seu próprio arsenal nuclear, nós estamos falando novamente agora de uma nova corrida armamentística, mas não uma corrida armamentística tradicional, como já está ocorrendo desde a invasão da Ucrânia, senão uma corrida armamentística nuclear, e isso sim pode dar um problema terrível para o mundo, devido que outros países vão tentar ter a sua própria... Espera só um pouquinho, tá? Devido a que outros países vão tentar ter a sua própria arma nuclear, as suas próprias ogivas nucleares, e o mundo pode ficar um pouco mais perto do seu apocalipse. Vou deixar aqui, ó, no final, um vídeo que fala justamente desse projeto de rearme da Europa, ali dos gastos da OTAN, que querem que se aumente e tudo isso. E aí, te vejo lá nesse próximo vídeo. Sou o professor Gessé Santiago, trato de entender tudo isso que acontece no Brasil e no mundo, mas sem ter uma ideologia, sem ter um político de estimação, senão tentando analisar e como isso pode trazer de consequência para cada um de nós. Deixa no seu comentário o que você achou disso e te vejo nesse próximo vídeo.